Sob esse ponto de vista, se a alta sociedade não pudera no primeiro momento corresponder ao que minha imaginação esperava e, por conseguinte, devia chocar-se a princípio pelo que tinha em comum com todas as sociedades, em vez de impressionar-se pelo que possuísse de diferente, revelou-se, no entanto, aos poucos muito diversa. Os grãos-senhores são quase as únicas pessoas de quem se pode aprender tanto como dos camponeses. Sua conversação adorna-se de tudo o que concerne à terra, às residências, tais como eram habitadas antigamente, aos costumes de outrora, a tudo aquilo que o mundo do dinheiro profundamente desconhece. Supondo que o aristocrata mais moderado em suas aspirações tenha acabado por atingir a época em que vive, sua mãe, seus tios, suas tias-avós o põem em contato, quando ele se recorda de sua infância, com o que poderia ser uma vida quase ignorada atualmente. No ar, mais um Quixotada, o seu programa de literatura, trazendo hoje o terceiro vídeo da série dedicada à Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Hoje vamos falar sobre o terceiro livro da série, que é O Caminho de Guermantes. Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma homenagem ao Fernando Pio, o tradutor, para essa edição da Companhia das Letras. Ele que também era poeta e biógrafo de Carlos Drummond de Andrade, nasceu no dia 13 de junho de 1935 e faleceu recentemente no dia 21 de maio de 2020, vítima da Covid-19, mais uma vítima dessa triste pandemia que estamos vivendo ainda, no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então fica a minha homenagem a esse grande poeta, tradutor e biógrafo, também crítico literário. E também quero dar um recado para vocês, antes que eu esqueça, o Felipe Bandeira, escritor recifense, abriu uma turma para uma oficina de criação literária online. Então eu vou colocar aí na descrição os dados para que quem quiser participar, entrar em contato com ele aí e integrar essa turma. A oficina literária tanto é útil para quem quer ser escritor, para quem já é escritor, mas quer aprender um pouco mais sobre as ferramentas da escrita, como para quem é um leitor que se preocupa muito com essa questão da técnica, que gosta também de entender as técnicas utilizadas pelos seus autores favoritos. Então, quem tiver interesse, tanto em aprender a escrever como a esmiuçar a escrita, a entender como funciona a escrita, se inscreva aí na oficina do Felipe Bandeira. Vamos começar agora a falar sobre o livro, O Caminho de Guermantes. Esse livro é um livro de transição e dos três da série que eu li até agora, esse foi o que eu menos gostei. Isso não quer dizer que seja ruim, mas quer dizer que os outros eu achei superiores. E verificando nas pessoas que tentam ler Em Busca do Tempo Perdido, muitas acabam desistindo justamente nesse volume, no Caminho de Guermantes. Então eu acredito que seja justamente a obra mais árida dessa série e aquela mais difícil, Aquele que consegue vencer esse livro geralmente consegue terminar a série. E esse livro, apesar de ser esse livro de transição, como eu disse, e de ser um pouco árido, muita gente acaba empacando nesse livro, ele tem, é claro, que suas características proustianas, que são muito interessantes também. Esse livro é de transição porque ele é uma transição não apenas na série, já que ele passa de Combray para Paris, em Paris, por isso que é o Caminho de Guermantes. E ele também é uma transição da fase da infância e adolescência, que foi tratado nos primeiros livros, para a fase adulta. E algo que vai marcar essa entrada na fase adulta é a experiência da morte. A morte não tem sido tratada ainda pelo Marcel, o autor protagonista, e será tratada aqui com o falecimento da sua avó, que era também a pessoa que ele mais gostava no mundo, a pessoa que viajou com ele a primeira vez para Baalbek. Primeiramente, a gente vai vê-lo viajando a primeira vez sozinho. Ele vai fazer uma viagem de visita ao Robert de Saint-Loup, o seu amigo que ele conheceu lá em Baalbek, mas que meio que deixou de lado para correr atrás das saias da praia. Principalmente de Albertine, que vai aparecer também nesse volume mais adiante. Ele faz essa viagem para rever o seu amigo, reatar essa amizade, e vai ter algumas passagens muito interessantes da análise psicológica do Proust, que é o ponto alto da sua obra, por isso que ele mesmo chamava de romance psicológico. E a gente vai ver novamente essas tratativas sobre a questão da paixão
ele vai falar muito sobre a questão da paixão do Saint-Loup por Raquel, uma prostituta. E o narrador traz umas comparações muito interessantes em relação a isso, né? Ele vai dizer que a Raquel, que poderia deitar com qualquer um por 10 luíses, de repente para o Saint-Loup vale receber presentes de 100 mil luíses, né? Porque ele a vê de uma forma especial que ele mesmo, o narrador, jamais conseguiria ter visto, né? Porque ele já conhecia dessa vida dos cabarés. E ele vai fazer essas comparações e vai mostrar toda a questão da paixão do Saint-Loup pela Raquel, que é tão interessante. Esses momentos em que ele trata sobre essa questão do surgimento, dos ciúmes, das paixões, são os pontos altos dos livros até agora. No primeiro livro, O Amor de Swann, é a parte que eu mais gostei, muito, muito interessante mesmo. Para mim, uma das melhores obras da literatura universal, né? Mesmo que ele fosse separado do restante da obra, já seria em si um capítulo importante da literatura universal. No segundo livro, ele vai tratar sobre as suas próprias paixões, né? Principalmente pela Gilberte, a filha de Swann, que desaparece um pouco, né, nesses novos volumes, enquanto que o Swann também só vai aparecer no final e a gente vai descobrir que ele está doente, né? E a doença dele é a mesma que levou a sua mãe, então provavelmente ele está já no fim da vida. Mas ele também vai tratar das suas próprias paixões pela Alberte e pela Senhora de Guermantes, e essa paixão que ele vai ter por ela é interessante também, que é uma mulher bem mais velha do que ele, né? Casada inclusive, e ele vai mostrar que ele todos os dias tenta estar presente na hora que ela vai sair de casa para que ela o veja, e ela, quando percebe, vira o rosto, tenta ignorá-lo ou então fala com uma má vontade com ele, demonstrando que não tem nenhum interesse por ele, né? E ele vai falar sobre essa questão da volubilidade, né, da vida, da volubilidade dos amores, porque em determinado momento, quando ele já não se interessa mais pela Albertine, ela vai aparecer no quarto dele, né, e vai se deixar ser beijada por ele. Enquanto que a Senhora de Guermantes, quando ele deixa de se interessar por ela, deixa de querer estar perto dela, ela mesma vai se aproximar dele e vai convidá-lo a participar do seu salão, que seria o salão mais chique, né, do Faubourg Saint-Germain. Seria aquele salão que todo mundo gostaria de ir, mas que nem todo mundo tem a sorte de ser convidado. Teria que ter algum interesse muito grande para que a Senhora de Guermantes concedesse esse privilégio. Só que ele vai perceber que esse privilégio de participar desses salões chiques é, na verdade, só uma mera formalidade, né? Uma forma de você ser reconhecido, né, pela aparência, mas que na essência são salões iguais a qualquer outro convívio que ele vai ter na sua vida, né? As pessoas falam das mesmas trivialidades e ele vai dedicar mais de 40 páginas para perscrutar psicologicamente as diferenças entre duas famílias nobres muito antigas, os Guermantes e os Courvoisier. São duas famílias que estão aí na nobreza europeia, não apenas francesa, né? Muitos deles já foram reis, príncipes, imperadores ou imperatrizes, são duques ainda. Inclusive, um dos Guermantes, o senhor Charlus, que vai aparecer depois, gosta de se gabar que sua família já teve 3 papas. Mas ele vai perceber que esse salão, na verdade, trata das mesmas sensaborias, né, das mesmas trivialidades de qualquer outro salão que você vá, né? As conversas não vão ter essa grande diferença, não vão ter essa grande inteligência que se esperaria. Com exceção da senhora Guermantes, que ele parece admirar, sinceramente, não por ela ser realmente inteligente como alguns afirmam, mas por ela ter uma certa originalidade, né, que ele vai descrever aqui, que é interessante, né? A análise psicológica que ele faz é o ponto alto da obra. E, inclusive, é basicamente a obra toda dedicada a isso, né? Ao sentimento, às reminiscências, a essas memórias que trazem mais uma análise interior. Para se ter uma ideia, ele vai falar em alguns momentos que se bateu em duelo, mas não conta como foi esse duelo, contra quem foi. A gente vai saber só que foi por causa do dreyfusismo. E o que é o dreyfusismo? É justamente isso que vai também dar uma marcação cronológica a esse volume, e a partir daqui a gente vai ter uma ideia de em que tempo se passa a obra.
porque a gente não tinha muito bem essa noção do tempo cronológico, né? O que impera na obra como um todo é o tempo psicológico, mas o dreyfusismo começa justamente com o caso Dreyfus, quando Alfred Dreyfus é um oficial judeu, né, que foi condenado injustamente por espionagem, por traição. Esse oficial foi acusado em 1894, foi expulso do exército e condenado aos trabalhos forçados na Ilha do Diabo, que é também uma ilha muito literária. Então, esse caso é um caso muito famoso, um caso muito importante, que mobilizou inclusive brasileiros, né? Rui Barbosa escreveu artigos em defesa de Dreyfus e condenando a atuação do judiciário, né? Que o condenou sem provas e que inclusive impediu que os seus advogados tivessem acesso ao único documento dos autos que era considerado como prova da culpabilidade do Dreyfus. Então, esse caso foi muito importante, só que eu já sabia disso, né? Sabia inclusive do grande livro do Émile Zola, o J'accuse, só que eu não sabia que tinha sido tão influente na população em geral da França. Eu pensava que era mais algo dos intelectuais, algo mais dos meios de imprensa, mas no livro a gente percebe que foi algo que se introduziu em toda a sociedade e que lembra muito o Brasil atual, né? A sociedade francesa se dividiu entre os Dreyfusards e os anti-Dreyfusards. E os anti-Dreyfusards seriam aqueles que achavam que as Forças Armadas estavam certas, mesmo estando erradas, né? Qualquer relação com o patriotismo tupiniquim não é mera coincidência, né? As Forças Armadas erraram no processo, que começa com a descoberta por uma moça na embaixada alemã de uma carta que trazia informações que ela considerou suspeitas. Eu acredito que inclusive essa moça era uma espiã também. E ela descobriu essa carta com essas informações, passou para o exército e eles fizeram um serviço bem mal feito, né, para arrumar um culpado logo e decidiram que o culpado era o Dreyfus. Só que o Picard, o novo tenente, né, que chefiava a espionagem, descobre 2 anos depois que não, que na verdade o verdadeiro autor da carta, né, da carta bomba que foi descoberta e que estava passando informações confidenciais para a embaixada alemã, para o adido alemão, era um oficial francês, né, de origem francesa e não o Dreyfus. E a condenação inicial do Dreyfus, inclusive publicada, né, em vários jornais, serviu para inflamar o antissemitismo, um antissemitismo que foi crescendo cada vez mais na Europa até terminar com o nazismo, né, já na década de 30. Então é um caso muito importante, inclusive talvez eu traga aí depois um vídeo especial só sobre isso. Mas a gente vai saber, já que o dreyfusismo e o antidreyfusismo estão em voga, muito influentes na sociedade, né, que muitas pessoas que eram amigas se afastam, né, inclusive familiares se afastam por causa desse caso, lá na França, que vai ser descrita pelo Proust. Então a gente vai saber que esse romance está se passando aí entre os anos de 1894 e 1906, que é quando finalmente o caso acaba, quando ele é julgado novamente, né, a terceira vez que ele é julgado e o Dreyfus então é declarado inocente, enquanto que o verdadeiro espião já tinha sido inclusive expulso do exército por outro crime e já tinha declarado-se como o verdadeiro culpado, ele mesmo que tinha optado por fugir da França. E, enquanto isso, Émile Zola tinha sido meio que degradado também porque ele passou a defender o Dreyfus e então ele passou a ser perseguido também. Então esse é um caso que nos mostra muito, né, sobre o poder das fake news, o poder de uma imprensa que quer destruir uma reputação e mostra muito da hipocrisia da sociedade também. Por exemplo, em determinado momento o Proust vai dizer que a senhora de Guermantes poderia inclusive acreditar na inocência do Dreyfus, mas por princípios era anti-Dreyfusard, porque ela participava de uma sociedade que deveria defender a volta da monarquia, que deveria defender os princípios do reacionarismo,
né, e defender inclusive as Forças Armadas, por mais que elas estivessem erradas. E esse patriotismo baseado na infalibilidade das Forças Armadas, né, é sempre muito perigoso. Voltando ao cerne da obra, a morte da avó dele vai ser descrita como se fosse por um observador desinteressado, né, vai ser descrita de forma bem objetiva e muito minuciosa, mas ao mesmo tempo vai trazer uma certa carga emocional muito grande, né? As descrições que ele faz são muito interessantes, são muito bem escritas, muito bem feitas. E outra coisa também importante que vai acontecer nesse livro é o convite do senhor de Charlus para que ele vá até o seu palacete. Ele vai aceitar esse convite já no final do livro e quando chega lá vai ser recebido com uma certa ira, uma certa fúria pelo senhor de Charlus, que já tinha aparecido no segundo volume, em Balbec, né, no A Sombra das Moças em Flor, ou das Raparigas em Flor, dependendo da tradução. E a gente já tinha percebido, né, o leitor já percebeu que o senhor de Charlus tem um interesse pelo Marcelo que não é apenas intelectual, né, é um interesse sexual. Só que o próprio Marcelo não percebeu isso ainda, ele só perceberá já no quarto volume, que a gente vai comentar no próximo vídeo da série. Então espero vocês aqui quando a gente for comentar Sodoma e Gomorra. Se você está gostando da série, compartilhe com seus amigos, com aqueles que gostam de ler. Não esqueça de curtir também, de se inscrever no canal se não é inscrito ainda. A gente se vê no próximo Quixotado, o seu encontro com os livros.